Deus. Às vezes você não espera um silêncio de Deus, só espera o sim. Quando nós oramos por algo, nós queremos aquele algo, sim ou não? Mas às vezes, irmão, não é o plano de Deus que vai salvar alguém ou vai salvar sua vida. Aquilo ali. Muitas das vezes aquilo que você está orando pode te causar algo que vai fazer pecar, se desviar, sair da presença de Deus. Pastor, como assim? Deixa eu lhe explicar algo fácil e direto. Muitas pessoas, irmãos, ela não tem quase nada na vida. E aí ela ora a Deus, ela busca a Deus, ela faz a vontade de Deus. Ela faz a vontade de Deus, mas o que acontece é, quando Deus, irmãos, realiza aquele sonho dele ou dela, principalmente, vamos dizer, na área financeira, ela começa a se afastando de Deus, começa a perder mais tempo, sem ter tempo de ir buscar a Deus, sem ter tempo de se consagrar, começa a olhar mais para o dinheiro. Eu não posso fazer isso, eu não posso gastar com isso, eu não posso tirar porque senão vai fazer falta lá na minha empresa, nos meus negócios, ela começa a sair, né, dos preceitos que diz que aquele que planta colhe, aquele que dá recebe, aquele que bate a porta se abre, aquele que busca encontra. Ele começa a sair dos princípios bíblicos. E aí a palavra de Deus diz que eles não tinham filho porque a mulher era estéril. Para Deus nada é impossível, porque a mulher era estéril e também porque ele já era avançado em idade. Imagine, irmãos, você casar, ter muita vontade de ter um filho, um sonho de ter um filho, e passou 20, 25 anos, 30 anos, 40 anos e esse filho não veio. Aí você casou com 20, já tem 60 e o filho não veio. E aí? Será que a sua fé vai estar firme nesses 40 anos ou já desacreditou? Mas só que Deus, irmão, sabia do sonho de Zacarias e de Isabel, mas Deus também tinha um plano para cumprir, um plano de salvação, para cumprir através desse sonho. Deus tinha um plano de salvação. Qual era o plano de salvação? Mandar um profeta para preparar o caminho do Senhor, que era uma promessa que já havia lá de Isaías e de Malaquias. Uma promessa que já havia de 800 anos, 600 anos atrás, e Malaquias mais de 400 anos atrás, foi quando se cumpriu na vida de João Batista. E é isso que nós devemos entender, irmãos, que muitas das vezes Deus vai dizer um não para você. Muitas das vezes você vai orar, você vai buscar a presença de Deus, você vem para a igreja, mas, meu Deus, usa o pastor nessa noite, eu quero ouvir a tua palavra, eu orei por isso, me dá a resposta. Aí você chega aqui e a palavra vem como se estivesse dando um não para você. Aí você diz, não, Deus não me respondeu. Não, Deus respondeu. Muitas das vezes, irmãos, Ele vai dizer sim, e a pessoa não vai compreender, outras vai compreender, e muitas das vezes Ele vai ficar calado. Muitas das vezes Ele vai ficar calado para ver a sua fé e a sua intenção até onde vai. Mas Deus é Deus mau? Não, Deus é o Deus bom, mas Ele é justo, e Ele sabe o nosso coração, até as intenções, mesmo antes de subir, de nós falarmos. Ele conhece tudo de nós, e é por isso que nós devemos estar atentos àquilo que nós estamos orando. Pastor, eu tenho um sonho. Nesse sonho tem um projeto de salvação para alguém ou para algo. Esse sonho, se realizar na sua vida, outras pessoas vão se converter por causa desse sonho. Você vai glorificar muito a Deus, você vai para a presença de Deus ainda mais por causa desse sonho? Vou! Então, tenha certeza que Deus vai cumprir. No momento certo, Deus cumprirá. Porque é a vontade dele que você seja feliz. Mas também tem, irmãos, tem de ter algo para que o nome de Deus seja glorificado. Tem de ter algo para que o nome de Deus seja glorificado. Se nós, irmãos, que oramos por algo, nós não acreditarmos, né, que em todo projeto que Deus tem preparado para nós, todo plano,
Tem um plano de salvação ali. Como assim? Porque através daquilo que Deus realiza na nossa vida, outras pessoas podem se converter. Através daquilo que Deus realiza na nossa vida, outras pessoas podem ouvir o testemunho e se salvar. Através daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, outras pessoas podem ouvir e se entregar para Jesus, e aí vai. Então, plano de salvação. Às vezes, irmão, aquele sonho que você tanto busca, às vezes Deus está fortalecendo mais você para quando você receber, pessoas se converterem. Você é como se estivesse preparando o caminho do Senhor para aquela vida, para que aquela alma se salve. Através de mim, através de você, com um plano de salvação na nossa vida. Então veja o que a palavra de Deus diz. Versículo 8. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, perturbou-se, ou turbou-se, e caiu medo, temor sobre ele. Vamos entender aqui, irmãos. Quando acontece, irmãos, de nós buscarmos a Deus, a palavra dele diz que nós vamos encontrar. E nós estamos vendo aqui um plano na vida desse homem que passou muito tempo, que vai, lá na frente nós vamos compreender. Mas que para que tudo isso acontecesse, teve um processo. Primeiro, a oração, o sonho de ter um filho, a oração dele mais da mulher. E depois, irmãos, como ele era sacerdote, e existiam várias turmas de sacerdotes, dependendo, ali de cada família, de cada turma, era separado. Ele era da turma de Abias, E o que é que acontecia? Antes deles entrar no Santo dos Santos, o sacerdote ele poderia entrar no templo, mas tinha um que era escolhido por tempo para entrar no Santo dos Santos, que significa onde estava a presença de Deus, onde estava a Arca da Aliança, para oferecer incenso. E antes dele entrar naquele lugar, naquela presença maravilhosa, onde simbolizava a presença de Deus, tinha um rito de purificação. E a resposta de Zacarias só veio no dia que ele foi sorteado para entrar e oferecer incenso. E eu entendendo aqui de manhã, eu vou explicando aqui um pouco, depois que ele fez o rito de purificação, que é tomar banho, lavar as vestes, lavar o corpo, lavar as mãos, tirar a sandália, um rito que tinha de fazer para poder entrar no Santo dos Santos. E muitas das vezes, irmãos, a pessoa está com os lábios impuros e não se purifica para poder ir para a presença de Deus. Entenda bem qual é a situação. Não se purifica. Às vezes a pessoa já vai orar, a pessoa falou mal do vizinho, a pessoa ali fofocou, mas aí chega em casa, passa na rua, vamos dar um exemplo simples. Sai da igreja, olha a vida do vizinho, fala mal daquele vizinho, aí chega em casa antes de dormir, me ajoelho, ô papai querido, muito obrigado. O Senhor é muito bom. Ei, Senhor, e meu sonho está aqui nas tuas mãos e eu sei que o Senhor vai realizar. Não pede nem perdão pelo que falou. Não, tem de ter uma purificação, tem de ter uma transformação, tem de ter uma mudança, para que o plano de salvação se cumpra e seus sonhos se cumpram junto. Quando aquele homem que era, entenda bem, ele era um homem justo, irrepreensível diante de todo mundo. Era um sacerdote, a mulher era dos filhos dos levitas, era descendente de Arão. Quer dizer, a vida dela era uma vida, irmãos, santa também. A vida dele era um homem santo diante de Deus, irrepreensível. Mas tem esse processo. E quando o sacerdote é escolhido para entrar no Santo dos Santos, quando ele era escolhido, naquela época, claro, eu vou já explicar mais isso para que você entenda hoje como é que se faz. Ele tinha um rito de purificação para poder entrar naquele lugar, senão era fulminado, senão era morto ali dentro. Como assim, pastor? Porque o pecado mata, o salário do pecado é a morte. Hoje é a morte espiritual, quando a pessoa peca, imediatamente morre espiritual, se separa de Deus.
Mas naquela época era morte mesmo. Quando entrava o sacerdote, se demorasse lá dentro, claro que ele tinha muitos cuidados, né, de se purificar, de pedir perdão, tudo. Mas quando acontecia isso, eram outras pessoas que tiravam ele de lá. Já sabia que aquela pessoa entrou no pecado. Então, veja hoje, depois que o Senhor Jesus morreu na cruz, ressuscitou, o véu foi rasgado, nós todos podemos entrar na presença de Deus. Mas ele diz assim: o pecado e as transgressões faz separação entre nós e Deus. Temos de ter consciência disso. Tem um sonho, tem um projeto, Deus tem um plano de salvação. Agora, se Deus disser não, ou se Deus ficar calado por um tempo, Deus não ficou calado na vida de Zacarias, mas ele não deixou de ser um homem justo. Entenda isso. Para que você alcance, né, a sua salvação por completo e também os sonhos que você tem e alcance outras pessoas, tem de ter, né, aquele processo de santificação. Santificação essa é quando nós chegamos diante de Deus e pedimos perdão por qualquer pecado e buscamos não pecar mais. Aí você pode dizer: pastor, já pedi perdão a Deus pelos meus pecados e Ele perdoou quando eu aceitei. Sim, os pecados que foram cometidos antes de você conhecer a Deus foi perdoado naquele momento. Mas a palavra de Deus diz: se alguém disser que ele não tem pecado, engana-se a si mesmo e está me chamando de mentiroso. Então, todos os dias nós devemos chegar diante de Deus: meu Deus, tem misericórdia, perdoa os nossos pecados. Por quê? Porque aí nós estamos fazendo a parte que Deus manda para que Ele cumpra toda a sua palavra na nossa vida. Para que Ele cumpra tudo que prometeu na nossa vida. É isso que Deus mostra, irmão. E aí o anjo apareceu quando ele estava onde? Quando ele estava no lugar sagrado. Quando ele estava na presença do Senhor, naquela época, que a arca ali, onde ficava, no Santo dos Santos, onde ficava a arca, era um escolhido de tempo em tempo para entrar ali na hora do incenso e oferecer incenso. O anjo não apareceu lá há 20 anos atrás, não, o anjo apareceu naquele momento. Poderia ter aparecido a Isabel, não, mas apareceu a ele. Por quê? Eu entendo o quê? Que Deus está nos ensinando o quê? Que muitas das vezes nós não estamos, ou você não está recebendo a resposta de Deus, porque precisa ainda de uma purificação. Precisa se preparar para poder ouvir realmente a voz de Deus dizendo: sim, eu vou realizar, eu vou mudar, eu vou salvar. Agora chegou o dia. Chegou o dia. Não que esse homem estava no pecado, mas foi justamente naquele momento que ele entrou no Santo dos Santos, que ele entrou no lugar ali do sacrifício, ou de oferecer o incenso, que Deus cumpriu ali a promessa, os planos dele e o sonho de Isabel e de Zacarias de ser mãe e de ser pai. Veja o que a palavra de Deus diz mais. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Olha aí, irmãos. Será que o que você pediu a Deus, será que vai alegrar a muitas pessoas? Eu estava explicando de manhã, irmãos. Tem pessoas que é o seguinte: talvez você nunca não aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Eu trabalhava na sede nessa época, uma senhora mais ou menos de 60 e poucos anos. Ela chegou para mim, né, e disse assim: pastor Joel, eu queria que o senhor orasse pela minha vida sentimental, eu já estou numa idade, né, eu queria um companheiro para mim. Eu digo: a senhora quer se casar? Que bom. Ela disse: não quero me casar não. Eu quero um companheiro para morar comigo, para poder tomar conta de mim, eu tomar conta dele, para mim não ficar sozinha. Eu digo: eu não oro. Oxente, pastor, eu oro. Eu orar para que você vá viver em fornicação, irmão? Eu orar para que você arrume uma pessoa para estar morando com você e você no pecado? Sai para lá. Está repreendido em nome de Jesus.
Eu digo, a senhora quer que eu ore pela senhora? Eu quero. Pai, em nome do Senhor Jesus, converte essa irmã em nome de Jesus. Está repreendido espírito da prostituição. Ah, não. Vai para lá, demônio. Quer dizer, quer a permissão do homem de Deus para entrar no pecado. Entenda bem, né? Quantas pessoas, né, não acontece isso? Que apenas está procurando no YouTube, na televisão, uma pessoa que diz assim, ó, o dízimo é pecado. Uma pessoa que diz assim, não precisa se casar no cartório. Uma pessoa que diz assim, não, pode morar junto para não perder a aposentadoria. Pode morar junto para não perder a pensão. Está procurando, quer dizer, procura algo para pecar, né? Então, nós temos de entender uma coisa. Eu tenho um sonho para ser realizado na minha vida, glória a Deus. Mas aquele sonho tem de ser para que o nome de Deus seja glorificado e através dele outras pessoas creiam que Deus existe e é galardoador, recompensador daqueles que o buscam. E daqueles que buscam a salvação vai encontrar. Isso nós devemos compreender. Esse é nosso Deus. Aí diz mais assim, ó. Veja só, versículo 15. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Desde o ventre de sua mãe. Mas, ó, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Irmãos, nossos sonhos, irmãos, a gente temos de pedir a Deus algo para que quando Ele realize, Senhor, eu creio que quando o Senhor realizar esse sonho, esse plano na minha vida, esses sonhos, outras pessoas vão acreditar, vão confiar, vão aceitar o Senhor Jesus, vão se salvar. Através disso que o Senhor vai fazer na minha vida. Através disso que o Senhor vai fazer no meu marido, na minha mulher, no meu filho, na minha filha, no meu pai e na minha mãe. Através disso que o Senhor vai fazer, muitas pessoas vão se converter. Muitas pessoas vão se entregar para o Senhor. É isso. Então, nós temos de entender que Deus, irmãos, Ele não deixa de nos ouvir. Ele não deixou de ouvir sua oração. Ele ouve, Ele escuta, Ele presta atenção, está guardado. Mas Ele já disse um sim, então Ele vai cumprir agora. Mas Ele disse um não, então porque não era bom para você. Mas Ele ficou calado, aguarde com fé, firme nas promessas e na palavra de Deus. Não saia jamais. Porque Ele, irmãos, tem um momento certo para cumprir. Deus, irmãos, ali ouviu a oração de Zacarias, ouviu a oração de Isabel por um filho. Passaram-se tempo, se tornaram velhinhos, avançados em idades. Para as mulheres não tinha mais como ela engravidar. Para os homens não tinha mais como ela engravidar. Mas aí Deus, irmão, disse, vou fazer agora, para que muitos se salve através desse milagre, através da pregação que esse homem vai falar, porque ele vai ser cheio do Espírito Santo. A palavra de Deus diz assim, ó, 17, e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, preste sua atenção, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Olha aí, irmãos. O sonho de Isabel mais Zacarias trouxe na terra um homem que ia preparar o coração do povo dali de Israel para a vida do Senhor Jesus, e muitos rebeldes iam se entregar para Jesus. Muitos que estavam desviados dos projetos, dos planos de Deus, se converteram, porque ele chegou pregando. E deixa eu mostrar para você aqui uma coisa. Hoje, se nós pregarmos desse jeito, ninguém vem à igreja. Mas João Batista, ele pregava assim, ô raça de víbora, se converta. Cambada de pecadores, raposas. Ele pregava assim. E ainda mais, ele pregava no deserto. O povo ia para o deserto da Judéia ouvir ele. Não era num templo com ar-condicionado, não. Era no deserto. Porque Deus mandou ele para preparar. O Espírito Santo levava o povo até ele. Esse precisa de salvação, esse precisa. E ele pregava. Então veja
o plano de salvação para Deus, o plano de salvação de Deus para nós e para a nossa família e para as nossas parentelas, né? E para aqueles que nos rodeiam. A minha vida, a sua vida, não tem que ser só aquela vida de coisa, não, eu vou para a igreja, eu ouço um louvor, dou uma oradinha, venho para casa, glória a Deus, e está bom demais. Não, todos os momentos nós temos de estar na presença de Deus, mas vai ter um momento que Deus vai cumprir a promessa dele, mas que aquela promessa venha de uma maneira que outras pessoas se convertam por ver o milagre acontecer na sua vida. É isso que Deus mostra, é isso que Deus quer, é isso que Deus faz. Veja o que a palavra de Deus diz mais, Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada de idade. Olha, irmãos, o anjo do Senhor falando com ele, e ele ainda não estava acreditando. Entenda bem, quantas pessoas, irmãos, chegam para pedir oração e nós oramos e dizemos: e aí? Eu creio. Daquele jeito dizendo: comigo não acontece não. Eu já orei a Deus, mas ô homem, ô mulher do coração duro, ô povo do coração duro, já orou, irmão, confia, acredita. Veja o que aconteceu, veja o que o anjo disse, E respondendo o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e dar-te essas alegres novas. Eu fico diante do Senhor, eu fico na presença de Deus, eu estou ali diante de Deus, vim trazer essas boas notícias, e você não está acreditando, Zacarias? A sua oração foi ouvida. Quantas pessoas não acontece isso, irmãos? E aí perde muito por causa disso. A pessoa ora, vai para uma pessoa orar, ou ora a Deus, mas naquele mesmo momento, irmãos, acredita. Vejam mais: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo se hão de cumprir. A palavra de Deus sempre se cumpre, meu irmão. Sempre se cumpre. Eu era auxiliar, eu era obreiro, e eu tinha uns 2 dias de culto numa comunidade, a primeira comunidade que eu fui pregar, e teve um dia que minha pastora convidou um pastor para fazer uma pregação lá. E eu não esqueço nunca, um pastor que era irmão dela, eu não esqueço nunca, eu lá sentado, eu me sentei para ouvir a palavra, ela estava auxiliando o pastor, ela é a pastora da comunidade, eu era só obreiro. E aí, numa pregação, era como se estivesse falando comigo: come e bebe, se fortalece, porque sua caminhada será longa. Porque você vai caminhar muito ainda. Eu digo glória, e aquilo fervia no meu coração. E depois outra parte que dizia assim: seus filhos virão de longe. Seus filhos virão de longe. E eu entendi que aquilo ali era filhos espirituais que Deus ia dar para me cuidar. Irmãos, e eu nunca esqueci isso. Já tem mais de 7 anos, 8 anos quase. 8 anos, mais ou menos. Eu não esqueço, eu sei que ainda tem muito irmão alma para me ganhar. E por que eu vou parar? Por que eu vou desfalecer a fé por causa de algo? Não orei a isso, não, irmãos. Tem de permanecer firme, permaneça firme. Às vezes só precisa você tirar as sandálias do pecado, Eu estou dizendo, você é a igreja, aquele que vai me ouvir, aquele que está me ouvindo, aquele que vai me escutar depois lá pelo Facebook, aquele que vai ouvir essa mensagem depois. Só precisa às vezes tirar a sandália do pecado, que está entrando em lugar que não deveria entrar. Aquele que precisa lavar os seus olhos, lavar os lábios, purificar principalmente o coração.
Porque, irmãos, ao seu tempo Deus cumprirá a sua palavra. E você vai estar preparado para que Deus cumpra na sua vida? É isso que Deus está mostrando. Então veja o que a palavra de Deus diz. Versículo 21. E o povo estava esperando a Zacarias e maravilharam-se de que tanto se demorava no templo. E saindo ele, não lhe podia falar, e entenderam que teve alguma visão no templo. E falava por acenos e ficou mudo. E sucedeu que, terminando os dias de seu ministério, voltou para sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se lhe ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim, para destruir meu opróbrio entre os homens, minha vergonha entre os homens. Assim fez Deus. Deus tirou a vergonha dela, né? Que todos olhavam. Olha, não pode ter filho. Casou há tanto tempo, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus, mas não pode ter filho. Olha que vergonha. Olha, eu não sou, eu nem sou que nem eles, mas eu tenho 10 filhos, eu tenho 5 filhos. Ela disse: espera aí,